não vamos conseguir conquistar aquela terra, porque lá tem habitantes, né, descendentes de gigantes, e começaram a dizer os povos que ali habitavam, e chegaram à conclusão seguinte: nós somos como gafanhoto aos olhos deles. Nós não vamos entrar lá, nós não vamos conseguir. Olha que coisa terrível, né? Então, a atitude, a nossa postura espiritual, de fé, o jeito como que nós enfrentamos as adversidades, os obstáculos, os gigantes, as montanhas que aparecem pela frente, né? A maneira como nós enfrentamos isso determina a nossa vitória ou o nosso fracasso. Determina o nosso sucesso ou a nossa derrota. Irmãos, é muito simples. Nós vemos pessoas que são cristãs, que vivem uma vida de vitória. E nós vemos pessoas cristãs que vivem uma vida de derrota. Você olha para a pessoa e ela só está vivendo derrotas. Você olha para ela, ela fala de doença, fala de desemprego, fala de desânimo, fala de um monte de coisa. Ela fala de tudo que é ruim. Ela nunca se lembra do poder de Deus, da manifestação de Deus. Ela nunca tem vitória para contar. Ela nunca está vivendo o sobrenatural de Deus. Então, onde está o poder deste Deus? Onde está a fé dessa pessoa? Entende? Que não adianta, não basta eu ter uma fé, eu ser um cristão. Não basta. Não basta eu ser um cristão. Eu tenho que viver a vida na fé. A palavra de Deus diz assim, que o justo viverá pela fé. Bom, se é pela fé, a minha atitude, mesmo diante de adversidades, de problemas, de gigantes, qual deve ser? Atitude de fé. Atitude de fé. Então, isso demonstra a minha fidelidade. Nós cantamos aqui, foi colocado, nosso Deus é fiel, nosso Deus é fiel. E até a irmã colocou em nós, né? Ai, 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 ai. Parar com esse ai, 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 irmãos. Né? O que Deus espera de nós é assim, meu Deus é fiel, eu sou fiel a Ele. Eu quero caminhar de fé em fé, de glória em glória. Eu vou marcar. E o exército de Faraó estava atrás. O Senhor disse para Moisés: diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. O Senhor não disse assim, agora ficou ruim mesmo. Agora vocês estão perdidos. Agora o barco vai afundar. O Senhor não falou isso. O Senhor falou assim, fala para o povo marchar. Diz para o povo caminhar. Diz para o povo colocar o pé sobre as águas. Fala isso. Esse é o recado. Essa é a mensagem. Fala para o povo caminhar. Então, irmãos, olha a diferença que a nossa atitude. Nós estamos aí o ano da atitude. Né? E o cristão tem que ter uma atitude diferenciada. O povo lá fora está esperando ver na nossa vida algo diferente. Você já imaginou uma conversa de uma pessoa, uma família que está passando bastante dificuldade lá fora, que não conhece Jesus Cristo, não tem Jesus Cristo no coração, conversando com uma família com sentimento de derrota e desânimo. Ele fala, está ruim, ele fala assim, vai ficar pior. Puxa, rapaz, lá em casa está feio o negócio. Lá em casa parece que não tem mais jeito. Ele responde, você pensou uma conversa de um desanimado com um derrotado? Hein? Um fala que está ruim, eu falo assim, mas vai piorar um pouquinho mais. Não tem jeito não, é verdade, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Então, que testemunho é esse? Que vida é essa? Né? Então, não podemos, irmãos, entrar nesse embalo não daqui a pouco. No final da mensagem, eu quero colocar um testemunho para vocês. Tá? Mas vamos entrar no texto aqui. Esses missionários
foram até aquela terra. E quando eles dão o relatório, eles falam que a terra realmente emana leite e mel. Mas esses 10 homens, começam a dizer assim: mas tem um problema, aquela terra lá é perigosa. Lá tem os amalequitas, né? Lá tem os hititas, tem os jebuseus, tem os amorreus, e eles habitam ali. Também tem mais, tem os cananeus. E pior, tem os filhos de Anak. Quem eram os filhos de Anak? Anak era uma geração de gigantes. E lá também tinha os filhos de Anak, ou seja, havia gigantes também lá. Então eles começaram a falar: então nós estamos perdidos. Eles começaram a falar de tal maneira, o pessimismo deles e o desânimo deles era tão grande, irmãos, que o povo começou a gritar. Pôs em pânico, entrou em pane, né? A nação, todo o povo começou a gritar: nós estamos perdidos, acabamos de sair do Egito, mas lá nós não podemos entrar, para onde nós vamos? Estamos sem saída, né? Começaram a gritar e a chorar. Você imagina gritos de toda uma nação, de todo o povo, porque eles entraram em desespero. Você imaginou uma nação, todo o povo gritando, desesperado? Então, teve que levantar Caleb e Josué. Caleb levantou e falou: para tudo aí. Nada disso. Não importa quem habita nesta terra. O que importa é o que nosso Deus fará por nós. O que importa é o que Deus falou acerca de nós. Eu quero te dizer nesta noite, é isso que Deus quer te falar nesta noite. Não importa o que você está passando, importa o Deus que está do teu lado. Importa a tua postura de fé, a tua confiança em Deus, porque Ele disse: eu confio num Deus que está conosco, que prometeu a nos dar essa terra, e nós vamos. Sabe o que Ele falou? Eles serão como pães na nossa frente. Nós vamos devorar, porque eles serão como pães. Porque os outros estavam dizendo: nós somos como gafanhoto aos olhos desse povo aí, tem gigante lá. E Caleb disse: não, eles serão como pães na nossa frente, nós vamos conquistar. Olha a diferença, irmãos, olha a atitude, olha a postura desses dois homens. E isso é que Deus está esperando os seus filhos. Da minha vida, da sua vida. Nós precisamos mudar a maneira de ver e enxergar. Então, quando você receber más notícias, a Bíblia diz que o justo não se abala com más notícias. É nesta hora que você tem que mostrar a sua fidelidade a Deus. É nesta hora que você tem que desfrutar da bênção, da proteção, do milagre de Deus, da mão de Deus. Você tem que demonstrar isso. Você tem que ser forte nessa hora. E se você precisa de graça e de sabedoria, faça isso. Busca de Deus esta sabedoria, esta força. Amém? Vamos continuar lendo um pouquinho mais do texto? Capítulo 14. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés, Arão, e exclamavam: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. E por que Yahvé nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada? Para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar ao Egito? E murmuravam uns contra os outros. Escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Olha aqui, irmãos. Olha que situação. O povo foi contaminado com a postura daqueles espias, de tal maneira que eles começaram a dizer: era melhor nós tivéssemos ficado no Egito, era melhor morrer aqui nesse deserto,
Vamos escolher um líder e vamos voltar para o Egito. Que situação, irmãos. Vamos voltar para o Egito. O que era o Egito, irmãos? Por que Deus enviou Moisés para o Egito, lá para libertar o povo? Porque o povo murmurava e clamava e estava sendo escravizado, e cada dia a situação do povo lá era pior. Eles eram escravizados. Mas Deus faz a promessa, e por causa de alguns líderes, e que pena, né? A gente para pensar agora em nós, né? Que tipo de líder temos sido, né? Que tipo de líder eu sou? Um desanimado? Um frouxo? Um que contamina o povo? Que em vez de contagiar o povo, de abençoar o povo, de dar uma palavra de fé, de ânimo, de profetizar, de realmente orar e ser valente e corajoso, muitas vezes nós somos desanimados. Nós pensamos que não vai. Nós até acreditamos em conversas, né? Eu, por exemplo, ouvi muitas vezes dizer que essa igreja aqui ia fechar. Não, essa igreja não vai demorar 3 meses, vai fechar as portas, né? Mas essa igreja não é minha, essa igreja é de Jesus. Eu fiquei tão tranquilo, eu falei assim, mas se ela é de Jesus, e se eu estou aqui apenas para servir a Jesus, se ele fechar essa porta aqui, vai ser para abrir uma maior, em nome de Jesus, né? Então, amados, você vai acreditar na voz do inimigo, na voz perversa, maligna, né? Na voz que leva você lá para baixo, ou você vai acreditar naquilo que Deus tem falado acerca da sua vida? O que Deus tem para nós, irmãos, o melhor ainda está por vir. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Nada de ficar olhando e dizer assim, vamos morrer, gente. Você está querendo morrer? Não. Tem gente que, às vezes, ele está quase pedindo a morte mesmo. Oh, Jesus. Ai, meu Deus. É melhor que... Eu já ouvi muita gente pedindo a morte, viu? É melhor morrer. Mas é exatamente o que eles estavam fazendo aqui. Vamos voltar lá para o Egito. Esse Egito representa o mundo, irmãos. Tem muita gente que volta para o Egito. Eles escolhem outro líder. Sabe qual é o líder? Mundano. Eles seguem homens e mulheres do mundo. Ouvem conselho de homens e mulheres do mundo. Ah, você está indo para a igreja, rapaz, nada está bom na sua vida. Por que você não desfruta lá fora? Vem comigo. E ele vai atrás. Ele volta para o Egito. Você precisa entender o que a Bíblia está falando aqui para você. Que o Egito é lá fora, é o mundo. Né? Você precisa entender. Então tem algumas pessoas que desejam voltar para o mundo. E seguem outros líderes que foram constituídos. Né? E no versículo 4, murmuravam uns com os outros. Exclamamos, vamos levantar um líder e voltemos para o Egito. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com as faces perante a terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente as suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Irmãos, olha aqui, que eu acabei de falar para você da reunião de quarta-feira. Quando está difícil a situação, venha pôr a sua cara no pó, venha orar. Então, quando o povo faz isso, 2 homens, Josué e Calebe, eles rasgam as suas vestes. Eu fico imaginando a cena, irmãos. Eles pediram para o povo parar. Imagina o povo gritando, desesperado. Aquela confusão, mulher, crianças, homem, né, gritando, porque, com medo. E eles mandam eles parar e dar uma exortação. E diz assim, a terra é boa.
E se o Senhor é propício, se o Senhor é por nós, nós vamos conquistar aquela terra. E começaram a rasgar as suas vestes, né? Porque assim fazia o judeu, né? Quando ele precisava de clamar a Deus, de se prostrar diante de Deus, rasgava suas vestes, jogava saco, pano de saco e cinza, e se humilhava no pó, e começava a clamar a Deus, a postura de uns, a postura de outros. O que você faz quando as coisas estão difíceis? A palavra de Deus nos ensina aqui, e esses homens nos ensinaram, que eles tinham que se posicionar diante do Senhor e se colocar a buscar o Senhor. Porque, irmãos, a vitória não é dos fortes, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Aqueles que, nesta hora, eles confiam num Deus sobrenatural, num Deus que é bom, como eu comecei esse culto aqui dizendo, Deus é bom. E as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre a nossa vida. Deus não se esqueceu de você. Deus não desampara os seus filhos. Há uma promessa de Deus para aqueles que amam o Senhor, que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Irmãos, a gente acha que Deus está conosco. Olha o equívoco. Nós achamos que Deus está conosco quando nós recebemos um aumento no trabalho, quando as coisas estão indo muito bem, que não tem doença, não tem dificuldade, nós falamos assim, aleluia, Deus é muito bom, é maravilhoso. Irmão, nessa hora todo mundo fala isso. Até o ímpio pode dizer que Deus é bom para ele, né? Nessa hora. Mas Deus está esperando de você que você o louve, o agradeça e confie nele. É nos momentos bons e nos ruins e nos bons. Ou seja, em todo o tempo. Porque você conhece Deus. Você sabe que Ele não te desampara. Você conhece o caráter de Deus. Você sabe que Deus, Ele não desampara. Que Deus é socorro presente. Que não há situação em que Deus te deixa que desampara. Então, naqueles momentos que você está passando muito difícil na sua vida, Deus está muito perto de você. Deus está olhando, Ele ouve a sua oração, Ele ouve o seu choro, Ele não desampara você, Ele é com você. Então, não importa o tamanho dos desafios. E, amados, nós somos muito assim, a nossa fé às vezes é muito raquítica, é muito doente, porque na hora difícil a gente fica se sentindo mais fraco ainda, né? Acha que não vai resolver a situação. Presta atenção numa coisa. Tempestades, elas passam. Elas vêm e vão. Então nós vamos enfrentar tempestades. Todo tipo de turbulência nesta vida. O Senhor Jesus já havia nos alertado. Ele nunca disse que as coisas neste mundo seriam fáceis para nós. Mas ele disse assim, tem de bom ânimo. Porque eu venci. Tem de bom ânimo, porque eu venci. Então Deus tem para nós sempre a resposta, tem a solução, e Ele está conosco todos os dias. Agora, a minha postura de fé, a minha demonstração de fidelidade ao Senhor é nesta hora. É nesta hora. Quanto mais difícil a situação, mais fé, mais posicionamento, mais atitude nós devemos ter. Deixa eu dizer para vocês, eu já contei para vocês aqui histórias acerca da minha vida, né, de situações que eu enfrentei. Você pode falar, pastor, o senhor nunca enfrentou uma situação difícil. Já enfrentei tudo e talvez um pouco mais do que você esteja enfrentando, né? E Jesus enfrentou muito mais do que todos nós juntos aqui, né? Então eu já enfrentei situação, irmãos, em que família grande, vivendo, né, de aluguel, situação de falta de emprego. Teve uma vez que eu fiquei 5 meses desempregado. Eu já fui desenganado pelos médicos de câncer, né? Recentemente passei pelo infarto, né? Eu passei tantas coisas, irmãos, tribulações na vida, no ministério, que eu não vou contar aqui, que senão eu ficaria os 3 dias contando para você.
de situações aqui difíceis que eu já enfrentei na vida, mas posso te dizer uma coisa? Passei por todas elas com a graça de Deus, e o Senhor me deu vitória em todas elas. E eu creio que o que Deus tem para frente é muito melhor. Coisas maiores virão pela frente. E não importa o que aconteça, irmãos, o que eu quero é ser fiel ao meu Senhor. O que eu quero é continuar servindo ao Senhor, seja lá em qualquer situação. A fidelidade do cristão está em permanecer fiel ao Senhor, confiando no Senhor, a se apegar nas promessas do Senhor e não abrir mão delas. Gente, quando a gente abre mão das promessas, a gente envergonha o nome de Deus. Quando você blasfema, tem gente que blasfema o nome de Deus. Blasfemar o nome de Deus, já vi gente blasfemando. Porque Deus me abandonou, porque não sei o quê. Pelo amor de Deus, não faça nunca uma besteira dessa. Deus espera de você, que você fique firme, que você seja fiel a Ele também. Essa história que Deus é fiel é verdade. A questão é, você é fiel? Você realmente confia no Senhor? Você é daqueles que o mundo pode desabar, que você permanece firme ao Senhor? Deus está esperando isso. Quando a Bíblia fala que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, é disso que ela está falando. É aquele que adora a Deus lá, pode estar lá num leito de hospital, lá, desenganado pelos médicos. Ele continua falando do amor de Deus. Ele continua testemunhando da palavra de Deus. Ele continua sorrindo. Mesmo chorando, ele sorri. Ele continua confiando que Deus está com ele. Que se Deus permitiu ele passar aquilo dali, Deus sabe todas as coisas. Irmãos, essa hora é que nós temos que demonstrar quem nós somos. Quando os gigantes aparecem pela frente, o povo de Israel ficou apavorado, o exército treinado não conseguia enfrentar um gigante. Apareceu um homem chamado Davi, um jovem que teve uma atitude diferente. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou lutar com ele. E foi lá e derrubou um gigante. Que vergonha, né? Para o exército de Israel, né? Que vergonha, né, irmãos? Que vergonha para o exército de Israel. Então, amados, nós precisamos ter uma atitude diferenciada, né? Nós precisamos mostrar realmente que o nosso Deus é conosco. E Josué e Caleb falam no versículo 9. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Oh, Jesus, o Senhor te fala nessa noite. Irmãos, o problema do cristão está ele querer voltar para o Egito, ele querer buscar a ajuda de Faraó. A força do homem, preste atenção, a tua força é o Senhor. O teu ajudador é o Senhor. O Deus que age por você, Ele que luta por você, é Ele que abre portas, é Ele que vai te abençoar. Confia de todo o coração no Senhor. Não arreda o pé. Seja firme. Demonstre pela fé. Confia no Senhor em todo o tempo e o Senhor vai te exaltar. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te fortalecer. Ele vai te dar graça. Ele vai te abençoar, vai te curar. Ele vai te colocar em lugar de honra. Porque esse Deus que nós servimos, irmãos, não é um Deus apenas de promessa, não. Ele é um Deus que cumpre tudo o que Ele fala acerca da nossa vida. Ele não desampara, não. Então você precisa ter essa confiança. Então não negocia princípios. Olha só, irmãos, quando nós entramos na onda deste mundo, quando nós vamos atrás de coisas, de recursos,
né, desse mundo, cedemos às pressões desse mundo, significa que nós estamos sendo infiéis ao Senhor. Mas quando você fica firme, confiando no Senhor, Deus age por você. Deus vai se agradar de você. Quando você não teme os gigantes que vêm pela frente, quando você permanece ali firme, quando você não negocia princípios, quando você não fica querendo comer, né, a comida, o alho lá do Egito, né, você demonstra que realmente confia no Senhor. E esses homens tiveram uma postura diferenciada e tremenda, maravilhosa. Amém? Eu queria ler agora com você 2 versículos que está em 1 Reis 19. Aqui, amados, nós temos a história de 2 profetas. 19, versículo 20. 1 Reis 19, 20 e 21. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Que lição nós aprendemos aqui tremenda, né? Eliseu se colocou agora a andar com o profeta Elias, né? E no determinado momento exigia que ele deixasse tudo para trás e o seguisse. Então, o que fez esse homem? Ele falou para Elias: olha, deixa eu lá, só vou dar um abraço nos meus pais e vou seguir você. Mas ele fez algo mais que me chamou a atenção e que nos chama a atenção. Ele tinha uma junta de bois e um arado que ele usava para trabalhar. Mas a partir daquele momento, ele não mais iria trabalhar arando a terra. Ele não ia fazer mais um bico. Ele ia ser um profeta de Deus, ele ia dedicar a sua vida somente a servir a Deus. Então, o que ele faz? Ele fez algo que nos chama muita atenção. Ele foi lá, matou os bois. Eu vou fazer um churrasco desses bois aqui, uma festa, porque hoje é um marco na minha vida. Hoje eu deixo para trás tudo nesta terra, eu só vou seguir o Senhor, eu vou ser um profeta de Deus, eu vou matar esses bois, vou fazer um churrasco, vou dar para o povo, vou quebrar esse arado, vou botar fogo nele, para nunca mais voltar atrás. Sabe, irmãos, Deus está esperando isso da nossa vida. Eu me pus a andar com o Senhor, nunca mais vou lembrar do Egito. Nunca mais vou querer comer os alhos do Egito. Nunca mais olharei para trás. Eu vou me consagrar ao Senhor. Eu vou andar com o Senhor. Eu vou servir o Senhor. A minha vida será diferente. Eu vou andar com Deus. Vou ser profeta de Deus. Vou profetizar o nome de Deus. Vou proclamar o nome de Deus. Vou testemunhar do Senhor. Eu serei um crente fervoroso. Eu vou andar no sobrenatural de Deus. Que atitude isso, irmãos? Que atitude? Às vezes a gente não quebra o arado e não mata os bois. E aí a gente fica assim: ai meu Deus, eu tenho uma junta de bois, eu tenho um arado parado lá. E isso nos impede de olhar para Deus. Ai, o Egito, quando eu estava lá não tinha tantos gigantes para enfrentar. E daí que você tem gigantes para enfrentar, meu irmão? E daí? Você vai enfrentar o gigante sozinho ou não? Deus não vai estar com você?
Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Para de chorar. Para de murmurar. Não interessa o tamanho do gigante pela frente. Irmãos, nesta noite o Senhor está querendo uma atitude nossa, diferenciada. Eu vou quebrar esse arado. Eu vou matar a junta de boi. E eu vou seguir o Senhor. Que atitude daquele homem, né? Que atitude, né? Mas tem gente que não corta a sua vida passada. Ele quer ficar vendo as novelas. Né? Ele quer ficar junto com os amigos que influenciam negativamente. Quer frequentar os lugares que ele ainda frequentava. Enquanto você não romper com isso, você não será um servo abençoado. Você não dará um bom testemunho. Você tem que romper com o seu passado que te impede de caminhar, de fluir, de voar, de caminhar sobre as águas. Você tem que romper com o passado. Então tem gente que não quer, não, mas eu não queria perder isso, eu gosto disso, gosto daquilo. Você tem que decidir. Hoje você precisa decidir quem que você vai servir. Se é a Deus ou se é a Mamon. Se você ainda vai ficar preso ao passado ou se você vai caminhar com Deus. Se você for caminhar um pé com Deus e um pé com o mundo, você vai fazer igual aqueles espias que pôs em pavor toda a nação de Israel. Mas se você resolveu realmente a romper com vícios, pecados, com as coisas e andar realmente em santidade e servir o Senhor, realmente você vai ter vitórias e você vai dar testemunhos e você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Mas você precisa romper com isso. Que atitude, hein, irmãos? Tem muita gente que fica com dó, né? Mas matar, coitado dos boi que eu tive há tanto tempo. Como é que eu vou matar esses bois agora? Irmãos, boi foi feito para fazer churrasco mesmo. Sabia? Boi no, Luiz está falando aqui, boi no rolete. Então, irmãos, nós temos que romper com isso, né, para servir o Senhor. Presta atenção, se há algum sinal na sua vida que você esteja negociando um princípio de Deus, está na hora de você matar. Está na hora de você matar. Rompa com isso. Tem gente que fica assim, meu Deus, mas o emprego lá vai me dar tanto. Aquele emprego não te serve. Presta atenção. Aquele emprego lá é uma oferta do diabo para você. Não é Deus que está dando. Tem gente que fica pensando assim, porém eu podia estar tocando lá no mundo e ganhando uns trocos. Presta atenção. Isso não é para você. Você foi chamado para servir o Senhor. Quebra tudo. Mata aquilo, mata aquele sentimento terrível que está te aprisionando, que impede de você ser servo usado nas mãos de Deus. Se consagra ao Senhor, honra o Senhor com aquilo que você fala, com as suas atitudes, não só com uma fé romântica. Se posiciona e você vai ver o agir de Deus na sua vida. Irmãos, quando a gente se consagra ao Senhor, nós vamos viver o sobrenatural realmente de Deus. Você vai experimentar milagres, você vai ver Deus abrindo portas, você vai ser bênção, você vai ser usado. As coisas vão acontecer na sua vida. Nós não temos o que temer, irmãos. Deus age por nós. Quando você realmente se decide, se posiciona, e é isso que Deus está esperando, uma atitude da nossa parte. Você precisa ter atitude. Tem gente que fala assim, meu Deus, eu não consigo deixar o vício. Presta atenção. Vício é a atitude que a gente tem que ter. Pastor, mas eu não consigo deixar o cigarro. Bota fogo, mas não para fumar. Joga aquela tranqueira no lixo. É assim que faz, irmãos. Eu falo isso, irmãos. Eu posso falar isso com autoridade. Eu fui meio bobo, né? Desculpa, viu? Antes de conhecer Jesus, eu era meio bobinho. Então eu meti a cara a fumar. Aquela onda, né, de adolescente, né? Eu entrei nessa também, né?
Mas um dia, e não foi por causa que eu estava na igreja, não. Um dia, eu pensei bem, eu falei assim, mas eu estou sendo um baita de um idiota. Eu estou pegando o meu dinheiro, que eu tenho que trabalhar com suor, eu vou lá e compro um porcaria de um cigarro e toco aquilo na minha boca para acabar com o meu pulmão e me trazer doença. Eu vou deixar de ser bobo. Vou deixar de ser bobo. Não vou fazer isso mais não. E tomei uma decisão, irmãos. E diz que o pessoal fica assim, querendo parar de fumar, assim. Ah, vou fumar um só, não vou ficar perto de quem fuma. Eu falei, não, pode fumar quem quiser perto de mim. Não vou pôr na minha boca mais. E pronto, não coloquei. Foi fácil? Não, irmãos, não foi não. 2 anos ainda depois desse posicionamento, às vezes ainda sonhava que estava fumando, ficava com a bronca, com a raiva, acordava nervoso de raiva, com aquela, pensando que aquilo tinha acontecido comigo, né? Era verdade. Quando eu acordava, eu falava, graças a Deus, porque eu não aceito isso mais. Pronto, passou. Agora eu fico vendo o pessoal assim, eu comprar uma balinha. Que balinha o quê, irmão? Eu não vou usar uma expressão mais forte aqui não, senão vou ofender muita gente. Mas é posicionamento, viu? E Deus está esperando a atitude. Mulheres, se levantem em oração. Deixa de gastar muito tempo com determinadas coisas. Vá buscar o Senhor. A mulher sábia edifica a casa. Homens, se levantem a orar. Jovens, confia que o Senhor vai prover para você o melhor. Eu falava para o Gustavo, agora há pouco ali, nós estávamos conversando, falei, Gustavo, pode confiar que Deus vai abençoar muito a sua vida. Deus vai prover muito na sua vida. Tão somente permaneça fiel e sincero, servindo ao Senhor. Você vai ver. Eu posso testemunhar isso, irmãos. Eu posso testemunhar isso na minha vida. Agora, tem gente que não é fiel em nada. Primeira situação que acontece de difícil financeira, ele já dá um desespero nele, já deixa de dar o dízimo, já deixa de confiar, já acha que Deus não é Deus mais na vida dele. Nunca faça isso, irmão. Nunca barganhe os princípios de Deus. Deus está esperando. Às vezes, Deus permite situações na nossa vida, porque entrou um espírito de burrice na nossa vida. Sabia? O espírito de burrice leva a pessoa a gastar, fazer besteira, desenfreadamente. Vem os demônios e achou o espírito de burrice e fala assim, agora eu acabo com você mesmo. Então, não deixe o espírito de burrice entrar na sua vida. Se você não pode gastar, não gasta, irmão. Isso é burrice. Você não tem condição de fazer uma prestação de 10 mil. Você vai lá e faz uma de 15. Isso é burrice. É burrice. Aí depois fala assim, Deus esqueceu de mim. Deus não esqueceu de você não, você que esqueceu de honrar Ele. Ser fiel. Você não faça besteira. Né? Nós não podemos fazer isso. Nós temos a palavra de Deus. Eu vou mostrar para vocês. Põe aqui, Efésios 5, 22. O que está escrito lá? Vê se tem espírito de burrice ou não tem, irmãos. Vê para mim, me diz lá. Não, Efésios 5, volta um pouquinho, 19 eu acho. 20 ou 19, aquele que não sejais insensatos, vai lá. Olha lá. E não vão vos embriagueis com vinho no quais há devassidão, por isso não sejais o quê? O que é insensato? Espírito de burrice. Não sejais insensatos. E crentes, igreja, não seja insensato. Não deixa o espírito de burrice entrar na sua vida, não. Olha como é o espírito de burrice entra na vida do crente. O crente, em vez de buscar o jovem, em vez de buscar uma mulher santa de Deus, e a moça, ao invés de buscar um jovem santo de Deus, ele vai lá atrás de alguém lá do mundo. O que é isso? Espírito de insensatez, burrice. Português claro. Burrice.
E depois fala assim, a minha vida virou um inferno. Lógico, você entrou no inferno. Você foi atrás do inferno. Você buscou a pessoa mais perversa, enganadora possível para estar ao seu lado. Você foi atrás. Você, como diz o ditado aí, a pessoa procura sarna para se coçar. Depois vai ter que se coçar. Vai se coçar. E vai ser feio, vai ser uma coceira danada, viu? Então, nós temos que romper, irmãos. Bota fogo. Queima. Vamos falar, queima Jesus. Esse espírito de burrice, de insensatez, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Atitude que fazem de nós pessoas vencedoras são atitudes baseadas, permeadas na vontade de Deus, na palavra de Deus, debaixo de oração. Se você precisa de sabedoria, peça para Deus. Peça para Deus. Então, amados, preste atenção no que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Há tempo para todas as coisas. E Deus está no governo da nossa vida. Ele está no controle de todas as coisas. Eu e você precisamos confiar naquilo que Deus prometeu para nós. E você vai ser mais que vencedor. Você vai ser bem-aventurado. Se as suas atitudes forem sábias, se você romper com o mundo, com o Egito, com as ofertas malignas, se você realmente se posicionar como um cristão, a servir o Senhor será sempre contigo, porque Ele nunca vai te desamparar. Amém? Glória a Deus. Eu prometi colocar um testemunho, Temos uns minutinhos finais para esse testemunho. Vamos assistir de alguém que poderia ter todos os motivos para achar que não seria um vencedor na vida, que Deus não poderia usá-lo, mas a atitude dele foi outra. Por um período ele até teve esses pensamentos, mas isso mudou.